Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, sempre que possível ao vivo com vocês, diretamente aqui do nosso estúdio, com a apresentação aqui de Osmar de Carvalho, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Este tema, ouvintes, a sabedoria divina, nos seus mais diversos aspectos, que nós sempre estamos trazendo para vocês. E nessa fase do nosso programa nós estamos trazendo aqui a sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky, a grande fundadora da teosofia moderna, aquela que fundou a Sociedade Teosófica e deu origem a toda uma série de movimentações que fizeram com que brotasse um novo ciclo de investigação oculta, um novo ciclo de pesquisas de literatura que hoje é cerca de 20% do mercado editorial, os livros esotéricos de autoajuda. Isso não existiam, só começaram realmente através dos escritos de Blavatsky e também de muitos outros escritores que, na verdade, foram obedientes à energia daquele momento que foi muito especial, o final do século XIX, que trouxe realmente muitas coisas importantes para a humanidade. Blavatsky escreveu realmente obras monumentais como Isis Sem Véu, A Doutrina Secreta, aqui em português, a Isis Sem Véu, em 4 volumes e A Doutrina Secreta em 6 volumes, hoje em dia ainda editados esses livros pela editora Pensamento. Recomendamos muitíssimo para vocês, ouvintes, porque vale realmente muito a pena nós investirmos o nosso tempo para procurarmos realmente compreender esta mensagem muito profunda, que na verdade é uma mensagem que vem diretamente da grande fraternidade dos mestres da sabedoria, da compaixão, o governo interno desse mundo, que teve Helena Blavatsky como sua grande amanuense, sua grande e primeira transmissora. Os mestres têm discípulos espalhados por todo o mundo, mas eles sempre escolhem aqueles que têm realmente uma grande habilidade de comunicação, espíritos realmente abnegados como Madame Blavatsky, para levar informações, renovar as informações espirituais no mundo. Pois esses conhecimentos que Blavatsky trouxe realmente não são novidades. Sempre estiveram aí no mundo. E, na verdade, todas as grandes religiões têm a teosofia no seu seio. A teosofia é o grande substrato das religiões do mundo. A sabedoria divina pode ser acessada diretamente por qualquer indivíduo, mas nós sabemos que o ser humano, como um ser realmente gregário, ele sempre se ajunta em agremiações, em organizações, sociedades, entidades, e muitas religiões, muitas filosofias, muitas seitas, muitas ordens secretas foram formadas ao longo realmente dos séculos, dos milênios, em torno desses conhecimentos que Blavatsky uma vez mais representa. A grande novidade nos escritos de Blavatsky é que ele foi apresentado ao mundo, esse conhecimento, não mais de uma forma velada, de uma forma simbólica, mas sim de uma maneira a atender o espírito intelectual da nossa época, um espírito realmente sedento de aprender os fundamentos da ciência realmente interna, da ciência esotérica, no mundo que vai entrando na era de Aquário, uma era que será realmente de muito individualismo,
Aquário é um signo muito diferente daquele que nos precedeu na era, nos últimos 2000 anos, a era de Peixes, que vai terminando as suas influências, e Aquário vai entrando profundamente, trazendo um espírito libertário, um espírito realmente de comunicação acima de tudo, e de universalização, de democratização, e Blavatsky realmente está na base de tudo isso. Temos aí livros que facilitam o nosso acesso a essa monumental obra de Blavatsky, como a Síntese da Doutrina Secreta, também editada pela editora Pensamento, que foi escrito pela Cordélia Alvarenga de Figueiredo, e mais recentemente foi lançado um livro de sumário de Doutrina Secreta, comentado por Michael Gomes, esse grande teósofo, um escritor internacional de teosofia, foi recentemente editado. Mas Blavatsky nunca, caros ouvintes, deixou realmente de acender a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. A sua obra é editada nas mais diversas línguas, desde que surgiu em inglês a Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta, obras que se esgotavam com poucos dias quando chegavam às livrarias, porque Blavatsky tinha já uma fama que a precedeu, a fama realmente de ser uma pessoa capaz de desvelar muitos segredos, muitos mistérios que estavam aí ocultos. E no dia de hoje, com muita felicidade, nós estamos sabendo que a obra de Blavatsky vai chegando, ao seu vernáculo original, pois apesar de Blavatsky ser russa, ela escreveu seus livros todos em inglês. E infelizmente, décadas após a sua morte, poucas décadas após, infelizmente a Rússia caiu dentro de um regime totalitário, e formando depois a União Soviética, com a agregação de outras nações, de outros países. E nós sabemos muito bem que esse governo dito, entre muitas aspas, comunista, que na verdade era um totalitarismo, muito mal disfarçado, acabou banindo as religiões, acabou banindo as expressões espiritualistas, e a obra de Blavatsky também não teve a devida penetração dentro dessa língua muito importante que é o russo. E hoje em dia, e também com os esforços que o casal Hoyrit fez, Helena Hoyrit principalmente, com Nicholas Hoyrit, trouxeram a obra de Blavatsky para o russo. E hoje, depois de muitas e muitas décadas, quase um século após o desaparecimento de Blavatsky, a Sociedade Teosófica se organizou na Rússia, trazendo então a teosofia para a sua língua original e ao seu país de origem, confirmando aquele conhecimento popular de que santo de casa não faz milagres. Só tanto tempo depois é que a Rússia está dando o devido crédito a Madame Blavatsky e a sua obra chegando na totalidade ao russo. E nós sabemos que ainda existem muitos países totalitários que não permitem esse tipo de literatura, de livros, Lamentavelmente, os países islâmicos não permitem a edição, a distribuição desse tipo de livro, não permite a formação de organizações como a Sociedade Teosófica, como a maçonaria, e é lamentável que uma cultura, sociedades tão antigas
infelizmente, depois de passados milênios, né, da sua existência, ainda tenham uma prática tão infeliz. E Blavatsky ainda continua na mídia, e nós trouxemos aqui uma revista realmente muito interessante que está saindo justamente nesse mês de junho de 2013, a 14 Times, né? Uma revista editada entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que é, segundo a capa dessa edição, a revista que traz as histórias mais estranhas do mundo. E na capa dessa edição de junho de 2013 está lá a grande conhecida face de Madame Blavatsky, né, com os seus olhos penetrantes e a sua mão levada até o queixo, fitando firmemente o fotógrafo que captou essa imagem que realmente circula um mundo que encanta e hipnotiza tanta gente. Então, a matéria principal dessa edição da 14 Times, que é uma revista que discute realmente a fundo e de forma cética os fenômenos do ocultismo e toda essa problemática esotérica, apresenta aqui a real Madame Blavatsky. Seria ela uma fantasista, uma fraudadora ou a mãe do moderno ocultismo? E jornalisticamente, como não poderia deixar de ser, elenca realmente ataques e outros comentários bizarros que infelizmente se faz com relação a Madame Blavatsky, e lamentavelmente há pessoas que acham, inclusive, que Madame Blavatsky trabalhava para o lado escuro da força, né? Trabalhava pela magia negra e coisas do tipo. São pessoas que realmente não conhecem o espírito abnegado e filantrópico de Madame Blavatsky, que sempre teve como objetivo a elevação espiritual do ser humano. Jamais ela escreveu nada que fizesse apologia de nada que fosse criminoso, nem imoral, nem propalando qualquer coisa que incitasse o indivíduo a praticar as chamadas magias negras ou negativas. Só realmente quem não conhece Madame Blavatsky, ou que pinça lá algum detalhe muito mal compreendido das terminologias orientais de Blavatsky, que são capazes de assacar realmente ataques, às vezes até absurdos, com relação à sua pessoa. Mas vamos evoluir aqui, ouvintes, nos nossos estudos sobre a sabedoria de Blavatsky, trazendo hoje mais frases para nós comentarmos dessa realmente histórica iniciada da grande fraternidade branca. Então vamos pensar aqui inicialmente uma frase de A Doutrina Secreta, que nos diz o seguinte: por aquela intuição superior adquirida por meio da teosofia ou conhecimento divino, que projetou a mente do mundo da forma para o do espírito sem forma, o homem tem sido às vezes capaz, em todos os séculos e em todos os países, de perceber as coisas no mundo interior ou invisível. E obviamente que essa é uma temática esotérica, porque nos fala do conhecimento do mundo interno, do mundo que não é acessável ou acessível pela nossa consciência vigílica. Mas, ouvintes, o fato é que o ser humano possui dentro de si poderes latentes, possui
uma percepção muito mais avançada do que nós conseguimos compreender, que genericamente é chamada de intuição. E justamente a função desse conhecimento, que é a teosofia, é desenvolver no ser humano a intuição. A intuição, ouvintes, que se nós pesquisarmos etimologicamente, significa visão interior, né? De in, né? Esse prefixo que é interno, e tuiri, que é ver, observar. Então, a visão interna, a intuição, é algo que está além da nossa mente. A mente é capaz de refletir como um espelho. Pode refletir tanto aquilo que está aqui embaixo, mas o que diferencia os grandes mestres, os grandes ocultistas, místicos, santos, grandes, verdadeiros mestres e teósofos, é que a mente desses indivíduos é capaz de refletir o que vem de cima. O que vem daquilo que na teosofia se estuda é a luz de Budi, ou a própria luz da iluminação. Porque a mente, ouvintes, ela funciona como fosse um CD, um DVD, ou antigamente nós dizíamos um filme, aonde estão impregnadas as imagens, as memórias, as informações. E esse mundo em que nós vivemos é a tela aonde esse filme está realmente passando. Mas o fato, ouvintes, é que para que um filme seja projetado na tela, ele precisa que por trás haja uma luz. E isso era desde que o cinema começou com os irmãos Lumière, né, na França, até os dias da nossa modernidade, aonde, se não existir um laser, né, que leia o CD, o DVD e mais recentemente o Blu-ray, que é a último desenvolvimento do audiovisual, mas a luz está sempre ali, ouvintes, na forma do laser, que é uma coisa fantástica, é a luz concentrada. E no caso do ser humano, ouvintes, a mente é o CD, é o DVD, é o Blu-ray, é o filme. E a luz, ouvintes, está por detrás dela e vem do alto, vem de Budi. E aí, ouvintes, que está o segredo de se elevar a mente para o alto, buscar a sabedoria divina, praticando a meditação, praticando os estados interiores da consciência, que parecem realmente ser coisas, né, muito distantes e inalcançáveis para nós, mas isso é uma coisa possível, ouvintes, não é uma coisa impossível. E é por meio dessa luz interna que os grandes gênios fizeram as suas descobertas, é por meio dessa luz que os grandes santos, os místicos, têm a sua iluminação. E não é à toa que se usa esse termo, porque até na Bíblia mesmo nós lemos como Saulo de Tarso foi cegado por uma luz quando caminhava no caminho da cidade para a cidade de Damasco. E foi ali que Saulo de Tarso, né, descobriu o Cristo, não o Jesus histórico, mas a luz interna que o cegou por 3 dias, e ele, que perseguia os cristãos, acabou se convertendo ao Cristo interior. E praticamente o que nós chamamos hoje de cristianismo é a grande criação daquele que se transformou de Saulo em Paulo, e que dá nome a essa cidade da onde eu estou transmitindo,
a esse grande estado de São Paulo, onde nós estamos aqui. E não é por acaso isso, ouvintes, porque aquele que nós chamamos de Paulo é uma grande alma e hoje é um grande mestre de sabedoria. E ele descobriu, ouvintes, essa luz interior. E compete a nós irmos até ela, e aquele que pegar a Bíblia e ler com carinho as epístolas de Paulo, as suas comunicações que eram para serem lidas em voz alta, porque realmente 90% do povo daquela época era completa e plenamente analfabeta. Então as epístolas de Paulo eram lidas em voz alta para que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento. Mas, mais do que conhecimento, ouvintes, o que nós precisamos é de sabedoria, é de visão interior. E nós, ouvintes, só vamos ter essa visão interior, a verdadeira intuição, quando nós começarmos a exercer os nossos poderes internos. E vamos a mais uma frase aqui de A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Para o ocultista oriental, a árvore do conhecimento, no paraíso do próprio coração do homem, torna-se a árvore da vida eterna. E nada tem a ver com os sentidos animais do homem. É mistério absoluto que se revela somente através dos esforços do manas aprisionado, o ego, o eu superior, para libertar-se da escravidão da percepção sensória e ver à luz da única e eterna realidade presente. E assim, ouvintes, estendendo a última frase que nós estávamos comentando, Blavatsky aprofunda isso. E é muito importante esse reconhecimento que Madame Blavatsky dá às escrituras judaico-cristãs, porque ali há muita sabedoria divina, ouvintes, sabendo aplicar as chaves de interpretação dos livros cabalísticos, dos livros cristãos do Novo Testamento. Muita sabedoria nós podemos extrair ali. Mas o fato é que, infelizmente, esse livro, ou livros, que foram escritos realmente para pessoas treinadas no simbolismo, que é a Bíblia, hoje é o livro mais editado no mundo e com certeza o livro menos compreendido, principalmente no seu sentido mais profundo. Porque a Bíblia, ouvintes, os seus textos têm corpo, têm alma e têm espírito. E muitos não vão além da letra morta, do sentido literal. E está lá na própria Bíblia que diz que a letra mata, é o espírito que vivifica. Então, aquele que não usar aquele texto, ouvintes, como pista de decolagem para uma apreciação mais profunda, estará preso a interpretações físicas. Então, a belíssima história do Jardim do Éden que Blavatsky coloca aqui é realmente uma das histórias mais mal interpretadas da Bíblia, porque se acha que ali está um mistério que pode ser facilmente desvelado. Porque quando se ouve falar daquela serpente que estava lá no Jardim do Éden, tentando a primeira mulher, Eva, se pensa que ali está o diabo, se pensa que ali está realmente o mal. Quando, ouvintes, aquele que é treinado no conhecimento esotérico deveria saber que a serpente, a cobra, o dragão é o símbolo do sábio, é o símbolo do mestre. E não muito antigamente
tantos e tantos símbolos aí de profissões, como a medicina, como a arquitetura, como dos próprios contadores. Nós vemos ali o caduceu de Hermes com as serpentes entrelaçadas, ouvintes. Isso simboliza, num certo nível, a presença de pessoas sábias. Então aquela serpente lá, ouvintes, do Jardim do Éden, não era o diabo, mas sim era um mestre de sabedoria que estava lá para conversar com aquele primeiro homem, com aquela primeira mulher. E o que ele ofereceu a esses dois seres não foi o pecado, ouvintes, não foi a destruição, mas sim ofereceu a eles aquilo que a doutrina secreta muito bem explica, de que eles deveriam comer daquele fruto da árvore da sabedoria e do conhecimento, e eles deveriam então sair do Jardim do Éden e vir experimentar o mundo e ganhar a sua experiência. Ou seja, a expulsão do Jardim do Éden, ouvintes, não é o relato do mal, mas sim é o relato daquilo que acontece com cada homem, com cada ser humano, com cada chispa divina nesse mundo. Nós estamos aqui para colher experiências e para, quando esse processo terminar, quando terminar a nossa roda de Sansara, que nós retornemos, ouvintes, até o Jardim do Éden, porque foi de lá que nós viemos, ouvintes, foi lá dos planos espirituais. Nem mais, nem menos do que isso. Nenhum de nós está aqui realmente a passeio, ouvintes. E nenhum de nós está aqui jogado pela divindade para gozarmos ou sofrermos desse mundo. Nós viemos até aqui como um reflexo da grande alma universal para evoluir, para ganhar experiência, para viver o mundo dos contrastes, do bem e do mal, do saber e da ignorância. E nós já demos muitos passos nesse sentido, ouvintes. Então não devemos ter medo da serpente e nem medo da maçã, ouvintes, que não sei por que cargas d'água dizem que é maçã, porque lá no texto da Bíblia diz que é o fruto, né? Mas tem gente que consegue traduzir fruto por maçã, e nós não devemos ter medo desse fruto, ouvintes, porque nós já estamos mastigando, já estamos ingerindo esse fruto há muito tempo. O difícil, ouvintes, é fazer a jornada de volta, como fez Jesus e como nos diz a parábola do filho pródigo. Retornar à casa do Pai, porque nós não fomos expulsos, ouvintes, nós fomos convidados a sair do Éden para vir ao mundo, assim como Deus deu a missão para os seus filhos que fossem ao mundo com os seus talentos buscar experiência. E cada filho retornou ao pai com o lucro ou o prejuízo da sua jornada. Então nós temos que avaliar se nós estamos realmente conduzindo bem a nossa jornada ou se nós estamos desperdiçando os nossos talentos. E a teosofia, a sabedoria divina e os escritos de Blavatsky estão aí para nos ajudar a melhor, ouvintes, nos conhecer e mapear essa realidade espiritual que é tão importante para todos nós. Mas, ouvintes, aí a hora realmente vai avançando. Nós vamos convidar vocês para ser aqui nossos patrocinadores no nosso intervalo, como sempre, e agradecemos aqueles que já são nossos associados pelo contínuo patrocínio aqui da nossa iniciativa. Vamos ao intervalinho do programa Lux Esotérica e voltaremos já. Esotérica FM.
Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado amigos e amigas ouvintes pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre muito feliz aí pela audiência do nosso pequeno, mas valente programa que sempre está aqui trazendo essas temáticas, ouvintes, que muito pouca gente realmente traz para o mundo, que é programas sobre a teosofia, sobre a sabedoria divina, sobre o esoterismo realmente original, da sua fonte oriental. E nós sabemos que o esoterismo hoje se multiplicou muito no mundo, mas também tem muitas distorções. Há realmente uma literatura muito grande, há muita gente que fala coisa realmente sem base. A gente sabe que papel, que microfone, que câmera de vídeo aceita qualquer coisa, ouvintes, e pouca gente realmente aqui estimula o discernimento, o autoconhecimento e uma pesquisa séria sobre esses temas. E é isso, ouvintes, que nós também apregoamos aqui, sempre oferecendo a nossa audiência os conteúdos, as bibliografias que nós recomendamos para que vocês possam ir mais fundo nesse conhecimento, ouvintes. Nós não temos nenhuma pretensão de esgotar esses assuntos, nem bancar uma aqui de professor para vocês, nem de guru, nem de instrutor. Nós não somos isso, ouvintes, nós somos apenas divulgadores dessa mensagem que para mim realmente foi muito útil na minha vida, e eu tenho certeza que é muito útil, é muito esclarecedora para muitas pessoas. E é por isso que esse programa está no ar, com o apoio daqueles poucos, valentes patrocinadores das nossas campanhas, das nossas iniciativas, que nos acompanham já há alguns anos, e muito feliz
porque praticamente diariamente, semanalmente, mais um ou outro vem se agregando nesse grande time de patrocinadores a qualquer hora do dia, da noite, na loja Esotérica Virtual, aqui na Rádio Esotérica FM, está essa mensagem no ar, ouvintes. Mas vamos dar continuidade aqui a esse nosso trabalho de hoje, ouvintes, trazendo mais e interessantes frases de Madame Blavatsky, essa que abriu, né, na mata fechada do conhecimento as picadas, os caminhos iniciais, pavimentando, ouvintes, a nossa invectiva dentro do mundo da teosofia, da sabedoria divina. Vamos a mais uma frase de Madame Blavatsky, que foi publicada num livro que infelizmente ainda não existe, editado em português, que foi o Modern Panarion, uma coletânea de pensamentos, de textos de Madame Blavatsky. Então pensamos ali uma frase que diz o seguinte: não pode haver nenhuma real libertação do pensamento humano, nem expansão dos descobrimentos científicos, enquanto não for reconhecida a existência do espírito e aceita como um fato a dupla revolução. E o que Blavatsky, ouvintes, tenta nos dizer a respeito aqui na nossa humilde interpretação, ouvintes, que obviamente cada um de vocês pode ter a sua própria opinião. Nós não estamos aqui impondo nenhuma interpretação. Mas o fato, ouvintes, de o que falta hoje nesse pensamento predominante do mundo, que é a ciência, é realmente a descoberta de que por trás de todos esses fatos, de todas essas leis que nós chamamos muito cartesianamente de científicas, por trás de tudo isso está, como diz aqui Blavatsky, o espírito. E isso significa, ouvintes, a consciência. Significa o que é a verdadeira base de todo o universo. O universo não é um conjunto de coisas, ouvintes, apesar dos nossos sentidos limitados nos oferecerem essa interpretação. O universo é um conjunto de consciências que estão modificando aquilo que nós chamamos de matéria, ouvintes. Isso, a muito duras penas, a ciência da física quântica realmente admitindo as brilhantes ideias que Madame Blavatsky trouxe em A Doutrina Secreta, quando ela falava da infinita divisibilidade do átomo, quando ela falava da energia atômica, quando ela dizia que a matéria é, na verdade, espírito condensado, ou que a matéria como nós a conhecemos é, na verdade, uma grande ilusão dos nossos sentidos, e a conceituação oriental é muito importante. Ela, ouvintes, foi imediatamente precursora do que os físicos quânticos, os físicos mais modernos, hoje estão tentando provar matematicamente. Porque a ciência tem lá o seu método. E a matemática, a geometria, ela é a grande linguagem que os cientistas tentam utilizar para quantitizar, para formular matematicamente e logicamente o funcionamento do universo. Mas o fato é que a ciência está a duras penas percebendo é que por trás de todos os fenômenos que nós chamamos que são materiais, está o fenômeno da consciência, está o fenômeno do espírito. E é isso, ouvintes, que os mestres do passado tanto
tentaram mostrar para os seres humanos. De que tudo que está aqui, ouvintes, é na verdade um efeito das coisas do mundo espiritual. É o mundo espiritual que domina esse mundo material, ouvintes. E a outra parte da frase é que não poderá haver, né, uma real libertação do pensamento humano, nem expansão dos descobrimentos científicos, e enquanto não for realmente reconhecida a existência do espírito, da consciência por trás desses fatos. E também Blavatsky diz, e que seja aceito como um fato a dupla revolução. E o que é isso, ouvintes? Isso está lá no proêmio da doutrina secreta, nas proposições fundamentais de A Doutrina Secreta, que nós vamos oportunamente trazer aqui para vocês. E a dupla revolução é aquilo que nós chamamos de, os hindus chamam de a grande roda dos nascimentos e mortes, a roda de Sansara, o caminho, ouvintes, da peregrinação obrigatória das nossas chispas divinas, que saem lá do seio do Pai, da perfeição absoluta, mas absoluta negação, porque luz absoluta é também, ouvintes, negação absoluta, é inconsciência absoluta. Então nós, antes de evoluirmos, nós involuímos, nós mergulhamos na matéria, mergulhamos na treva para ganhar contraste, para mergulhar no mundo da manifestação, dos sentidos, e só depois é que começou a nossa verdadeira evolução. Então nós estamos nesse duplo movimento de subida, de descida primeiro e de subida. E o que dificulta muito a nossa existência, ouvintes, isso também é um fato, é que conjuntamente com as pessoas que estão evoluindo, estão a substância que está evoluindo, estão aí os elementais, estão aí os reinos que estão abaixo de nós na evolução e que estão passando por experiências muito mais primitivas, desenvolvendo ali aquelas chispas divinas, os primeiros estágios da vida. E uma vez mais, relembrando o apóstolo Paulo, né, como bom sacerdote, eu tenho sempre que lembrar das melhores epístolas, dos melhores evangelhos, e Paulo tem aquela frase que é muito ilustrativa disso, ouvintes. Porque em nós, ouvintes, existe o pecado que nós não queremos, mas que nós cometemos. Então disse Paulo, o mal que eu não quero, isso eu faço. E o mal que eu quero, isso eu não faço. Porque a constituição do ser humano é composta de elementos inferiores, e elementos involutivos, começando com a nossa matéria e passando pela substância das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Essa substância deseja ir para a matéria, ela deseja ir para a densidade, enquanto que a alma humana deseja ir para cima, para o alto. Então aí há um conflito, ouvintes, que cada um de nós precisa resolver, e que a espiritualidade existe justamente para nos ajudar a romper essas barreiras e vencer essa grande dualidade. Mas vamos mais à frente. Mais uma frase do Modern Panarion. Imaginar que um cérebro humano possa conceber algo que nunca antes foi concebido pelo cérebro universal, entre aspas, é falácia e vaidosa presunção. No melhor dos casos, o primeiro pode apanhar, aqui e ali, perdidos vislumbres do, abre aspas, pensamento eterno, fecha aspas, depois que esse assumiu alguma forma objetiva, quer no universo visível, quer no invisível. Uma frase muito interessante de Blavatsky.
Porque o mundo moderno hoje, ouvintes, é composto de pessoas, né, que acham que realmente nós, seres humanos, estamos inventando alguma coisa nova nesse planeta. Que o mundo está cheio de novidades. E, como muito bem diz a Bíblia, ouvintes, não existe nada novo abaixo do sol. O que, ouvintes, nós estamos fazendo aqui com essa criatividade, esses maravilhosos, né? Pelo menos nós achamos assim, computadores que estão aqui na nossa frente. Esses computadores são um pálido reflexo daquilo, ouvintes, dessa máquina poderosíssima que é o cérebro humano. Que jamais, ouvintes, nós podemos dizer será ultrapassado pelas máquinas, porque o cérebro não é uma calculadora, o cérebro não é uma computadora, como dizem os nossos amigos que falam espanhol. O cérebro não é um computador. O cérebro é uma agência de transmissão e recepção de vibrações internas que estão muito além aqui da nossa caixa craniana e da nossa massa encefálica. Apesar de haver, sim, uma atividade eletroquímica do nosso cérebro, essa atividade, ouvintes, é a contrapartida de uma coisa muito mais elevada. Assim como cada glândula é a contraparte material dos chakras ou dos centros de força invisíveis, o nosso cérebro, ouvintes, é uma matriz negativa. O nosso cérebro é um reflexo materializado da mente mais interna que o ser humano tem, do nosso plano mental. O cérebro é o lado positivo no físico, mas é negativo em relação àquilo que está dentro de nós. E é por isso, ouvintes, que pessoas aí que perdem partes dos seus cérebros ou que nascem com doenças muito graves, mesmo assim o seu cérebro consegue funcionar, consegue desenvolver a sua atividade consciente. Porque a verdadeira consciência, ouvintes, não está no cérebro. O cérebro está transmitindo, está recebendo. E é por isso que às vezes um pequeno susto, um pequeno acidente faz com que a pessoa tenha amnésia. Porque se nós acreditássemos que as memórias estão no cérebro, uma pessoa que realmente não sofreu nenhum dano profundo no cérebro não poderia ter amnésia. É um bloqueio, ouvintes, da informação que está vindo dos planos internos. E realmente, ouvintes, nós não estamos inventando nada. Todas as coisas já estão na mente divina e nós nos daríamos muito melhor se nós, ao invés de tentarmos inventar, né? Ou como dizia o mestre Kutume, ao invés de nós querermos adivinhar, né, as coisas, nós deveríamos meditar mais profundamente no nosso eu interno. Porque esse eu interno, ouvintes, é a consciência mais profunda e é ele que capta as ideias, as imagens que já existem na mente universal. As melhores coisas que existem nesse mundo já existiam previamente na mente divina. Lá no mundo dos arquétipos, né, como diriam os filósofos antigos. Mas vamos mais, ouvintes, vamos mais adiante. A doutrina secreta nos diz aqui: nos idos dias de Sócrates e de outros sábios da antiguidade, como agora, aqueles que estão desejosos de aprender a grande verdade sempre terão sua oportunidade se apenas, abre aspas, procurarem, fecha aspas, encontrar alguém que os conduza à porta de quem sabe quando e como.
E Blavatsky traz aqui o tema muito importante das entidades e da tradição dos mistérios. Pois aqueles que sabem, ouvintes, quando e como, são mestres, são verdadeiros iniciados. E aquele que busca, como o fizeram Sócrates, como fizeram Platão, como fez Jesus, que na tenra idade foi para o Egito, aqueles que procuraram, quem sabe quando e como, quem procura acha, ouvintes, acha o seu mestre. E nós temos, ouvintes, de sermos místicos, de sermos ocultistas o suficiente para acreditarmos nessa verdade oculta, que é, ouvintes, a existência de pessoas, de indivíduos, de mestres, de iniciados que possuem a sabedoria divina, que conseguem vibrar a sua consciência até um nível de penetrar os mistérios da natureza. E esses mestres, esses iniciados, ouvintes, formam um grande conjunto, uma grande comunidade que se espalha por todo esse planeta, e que Madame Blavatsky foi uma das primeiras a visitar praticamente todos os centros iniciáticos, todos os grandes iniciados e mestres da sua época. Hoje, os levantamentos que existem indicam que Blavatsky conheceu mais de 30 grandes mestres e grandes instrutores espirituais. Não só o seu mestre Moria, o mestre Kuthumi, mas muitos outros. Blavatsky, ouvintes, reservou muitos conhecimentos para ela mesma, muitas instruções que ela recebeu, que ela realmente não passou adiante, porque ela tinha realmente juramentos muito profundos com muitos desses mestres. Um exemplo disso é que ela muito pouco escreveu sobre a grande fraternidade egípcia, a grande fraternidade de Luxor, como ela é conhecida, que sempre a apoiou e apoiou também o coronel Olcott quando da fundação da Sociedade Teosófica. Tanto é que existem cartas reais, né? Não são cartas imaginárias, escritas pelos mestres da fraternidade de Luxor, que foram enviadas pelos meios tradicionais para os Estados Unidos, apoiando Olcott e Blavatsky na fundação da Sociedade Teosófica. Cartas assinadas por mestres como Tuitt Bey, como Serapis Bey, como Polidoros e Zurenos, se congraçando, realmente regozijando essa iniciativa de Blavatsky, de Olcott, de fundar pela primeira vez uma entidade para estudar esse conhecimento esotérico de uma maneira tão aberta, tão popular, tão democrática. Mas nós sabemos que esses mestres são líderes de movimentos extremamente internos, movimentos extremamente reservados, e Blavatsky levou fisicamente muitos desses mestres egípcios até os Estados Unidos para que eles fizessem iniciações, inclusive e principalmente ao nível da maçonaria, para os norte-americanos, e isso realmente pode nos fazer compreender a grande força que a maçonaria tem nos Estados Unidos desde sempre, né? Aliás, desde a fundação do próprio país que é os Estados Unidos. Mas Blavatsky também fez esse grande impulso. Basta ler os diários, né, do coronel Olcott para compreender a chegada de mestres da fraternidade egípcia para iniciar dentro dos mistérios egípcios homens e mulheres também nos Estados Unidos.
E então, ouvintes, esse caminho realmente existe. Apesar de haver muita enganação por aí, apesar de haver organizações que vendem realmente iniciações, né? Não só por correspondência, mas por telefone, por e-mail, pelo Facebook e tudo mais, porque esse tipo de coisa, ouvintes, é de mestre para discípulo, é de sábio, da boca do sábio para o ouvido do iniciado, e sempre vai continuar sendo assim. É uma coisa pessoal e um mestre cria o outro. O mestre desenvolve o seu discípulo e o faz evoluir. Então o caminho iniciático existe, ouvintes. Então é preciso usar a intuição para encontrá-lo. Não vai ser na lista telefônica, não vai ser na internet, nem aqui na Levir que vocês vão encontrar isso. Vocês precisam usar a sua intuição. O seu mestre interno, ouvintes, é o único capaz de levar vocês ao verdadeiro caminho. E enquanto vocês não chegarem no verdadeiro caminho, vocês vão cometer os seus erros, os seus enganos, como eu cometi, como muitos cometeram e vão cometer. Porque, infelizmente, o ser humano engana o outro ser humano, explora o outro ser humano, e essa relação de mestre e discípulo é muito pessoal, ouvintes, é muito íntima. Não é uma coisa nem comercializável, nem divulgável, e simplesmente pertence ao mundo daqueles que se elevam até o nível dos mestres. E jamais os mestres verdadeiros se rebaixam ao nível desse nosso mundo. São os discípulos que têm que subir até lá em cima. Mas temos mais aqui, ouvintes. Vamos ver. Em A Doutrina Secreta, tudo é vida e cada átomo, mesmo da poeira mineral, é uma vida, embora isso esteja além de nossa compreensão e percepção, porque está fora do âmbito das leis conhecidas por aqueles que rejeitam o ocultismo. E aí está, ouvintes, mais uma frase em que Blavatsky reflete, traz uma sabedoria oculta. Tudo no mundo, ouvintes, é inteligente, tudo está vivo, tudo está vibrando, todas aquelas coisas que nós chamamos de coisa, na verdade são consciências, são veículos para uma consciência que está dentro dessa substância. É essa a diferença, ouvintes, entre esoterismo e o que nos diz a ciência. E Blavatsky falou disso com muita propriedade quando ela disse que cada ponto matemático do universo contém, ouvintes, uma consciência. É a expressão de algo inteligente. Ou seja, aquilo que nós chamamos de matéria inerte, de matéria burra e absolutamente sem consciência, é ledo engano nosso, ouvintes, porque a matéria está vibrando, a matéria está conscientemente ativa, ela rejeita ou aceita ligações químicas ou com outras substâncias. Assim como a nossa consciência, que avançou muito, rejeita ou aceita o que nós chamamos de bem, de bom, ou de mal, de ruim, e é o mesmo processo, ouvintes. A diferença é que a nossa consciência já evoluiu muito. Então, essa substância que é o nosso planeta é, na verdade, ouvintes, a expressão de uma grande consciência. Se nós imaginarmos que nesse nosso planeta estão aí já encarnados no momento estão 7 bilhões de seres humanos. Mas, ouvintes, a minha aposta é que nós vamos chegar aqui nesse planeta a cerca de 20 bilhões de pessoas simultaneamente
encarnadas. Há muito espaço aí para isso. Tem muita gente com medo que não vai caber, que vai haver fome, que vai haver guerra, peste. Mas o fato é que nós viemos aqui nesse planeta, ouvintes, para viver essa vida material. E é para expressar a nossa consciência aí. E as últimas pesquisas, ouvintes, por incrível que pareça, a estimativa é que em todos os tempos, desde que começou esse planeta há 4 bilhões e meio anos atrás, que já viveram sobre esse planeta cerca de 50 bilhões de pessoas. 50 bilhões de pessoas já viveram nesse planeta e há 7 bilhões vivendo aí. E se nós então somarmos 50 bilhões, que é a estimativa científica, com os 7 bilhões atuais, chegando a esse número de 57 bilhões, isso está muito próximo, ouvintes, da grande estimativa que fez Charles Webster Leadbeater, de que existem 60 bilhões de chispas divinas evoluindo aqui, ouvintes. Então aí nós vemos que o ocultismo, a teosofia se encontra com a ciência dentro dessas estimativas. E gostaríamos de continuar conversando com vocês, ouvintes, papeando sobre esses assuntos tão interessantes, mas aqui na parede tem um relógio que, na parede, no computador, temos vários relógios aqui que nos indicam que o tempo acabou, ouvintes. Se finir o programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos muito a audiência de vocês e convidamos a todos para encerrarmos com uma última pequena vibração. Vamos voltar oportunamente para continuar estudando com vocês esses temas. E o importante agora é que nós possamos fazer a nossa última vibração com muita emoção, ouvintes, muita devoção àquilo que está dentro de cada um de nós. A divindade habita dentro de nós, ouvintes. Vamos fixar a nossa atenção nos nossos corações e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina brilhe intensamente a cada vez que nós a invocarmos, e aqui no nosso programa Lux Esotérica nós estamos muito conscientes disso. E é para esta causa que existe o nosso programa e tantos esforços muito mais superiores que esse, como essa maravilhosa literatura de Helena Petrovna Blavatsky que nós estamos trazendo aqui para vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. Ficamos por aqui, mandando aqui sempre um forte, um caloroso, um fraterno abraço para toda a nossa audiência e deixando agora a interatividade, a musicalidade aqui da música da nova era da Rádio Esotérica FM com vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Grande abraço para todos.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Hare